A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Glorificado seja o seu nome. Deus tem nos dado esse privilégio, irmãos, de lermos todos os dias a palavra de Deus. Ainda vivemos em um país livre, um país que nós ainda temos alguma liberdade para pregar o Evangelho e para falar do amor de Deus. E nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado. Muitas das vezes nós esquecemos das perseguições que têm acontecido aí pelo mundo. A China, por exemplo, apertou, criou leis agora, recentemente, que qualquer tipo de conteúdo de cunho religioso tem que passar por uma comissão que vai avaliar e dizer se pode publicar ou não pode publicar, se pode fazer ou não pode fazer. Lembrando que a religião cristã ela não é legalizada na China, ou seja, a partir desta lei as pessoas não vão, o evangelho cristão não vai ter mais nenhum tipo de possibilidade de pregar esse evangelho, a não ser pelos meios assim ditos ilegais, que infelizmente a gente se entende que a palavra de Deus está acima de qualquer lei e nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Se um presidente criar uma lei e proibir de pregar o evangelho, nós não vamos deixar de pregar o evangelho. Só que vamos correr mais riscos, Pessoas pelo mundo afora têm morrido porque têm pregado o evangelho em países em que o evangelho é até proibido. E nós, muitas das vezes, com toda a liberdade que temos, nós não fazemos isso. As igrejas, ao invés de se unirem, de buscarem a Deus juntas, os cristãos, ao invés de se unir, estão cada vez mais divididos. Estão se surgindo grupos religiosos separatistas, digamos assim, que ao invés de unir, estão dividindo a igreja. Isso é muito ruim, isso enfraquece a igreja. Apesar do Brasil ser um país que tem, da sua grande maioria, cristão, já houve uma pesquisa aí que diz isso, cristão engloba todas as religiões que professam o cristianismo, católicos, evangélicos, mas não tem feito a diferença, porque infelizmente cresceu, mas a divisão também no meio da igreja aumentou muito. Enquanto Jesus pregou a união, amai-vos uns aos outros, diz lá em Efésios capítulo 4, assim como Cristo vos amou. Mas infelizmente a igreja tem se dividido. Mas Deus me deu um texto hoje pela manhã que vai nos ajudar também a entender o nosso papel como cristão, o que nós precisamos fazer verdadeiramente para pregarmos esse evangelho. Como já dizia o monge Francisco de Assis, tem um texto que ele diz que eu prego sim o evangelho, e se necessário até falo. Nós precisamos pregar o evangelho de todas as formas, e principalmente com o nosso testemunho e com a nossa vida do dia a dia. Isaías capítulo 58, a partir do versículo de número 1, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rinchas,
e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isso de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se virem um nu, o cubras e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua boca ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Isaías está pregando o povo no momento em que o povo estava passando por dificuldades, por guerras, né? Jerusalém havia sido invadida. Então havia um clamor do povo e cobrando a Deus misericórdia, cobrando o agir de Deus. E quando o povo judeu ele tinha muito isso. Deus dava uma ordem, o povo descumpria essas ordens, né? Deus deu leis para o povo obedecer, leis cerimoniais, né? Leis de responsabilidade social também, vários tipos de leis que o povo deveria cumprir. Leis essas que fazia com que o povo vivesse em comunhão com Deus e com o seu próximo aqui na terra. E Deus vem sempre orientando o povo. Buscai primeiro o reino de Deus, né? Dizendo para o povo, vocês precisam me buscar. Vocês precisam confiar em mim. Mas o povo judeu por várias vezes foi buscar ajuda em outros lugares. Esqueceu do Deus que eles serviam. Quando estavam em paz, eles simplesmente se desviavam dos caminhos do Senhor. Eles não cultuavam a Deus da maneira correta. Começaram a viver uma religiosidade estereótipa. Ou seja, aquela religiosidade, aquele costume, né? Eu vou à igreja. É por isso que Isaías 29:13 vai dizer, esse povo que se aproxima de mim com tua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. E muitas das vezes nem isso estavam fazendo. Estavam vivendo uma religiosidade que aprenderam. Eu vou guardar aqui, eu vou guardar esse dia, né? Eu não vou comer isso, eu não vou fazer aquilo. De vez em quando aqui eu vou jejuar. É isso aí, religiosidade. Mas Deus sonda o coração do povo. E o povo sofreu a punição de Deus. Jerusalém foi invadida. O povo foi levado cativo por conta da desobediência. Quantas das vezes nós não sofremos por conta da nossa desobediência? E nós temos consciência disso. No fundo, nós sabemos por que estamos sofrendo. Porque tem acontecido tantas coisas desagradáveis em nossas vidas. Porque nós nos afastamos de Deus. A igreja de Jesus Cristo era para estar unida. Há uma perseguição muito grande no meio da igreja. Mas o povo, ao invés de se unir,
e se aproximar de Deus, estão criando novos dogmas, novas interpretações das Escrituras. É uma divisão terrível no meio da igreja. Um batiza por aspersão, o outro batiza por imersão, o outro crê que vai ser que tem livre-arbítrio, o outro crê que não tem livre-arbítrio, e fica essas discussões secundárias que não levam a lugar nenhum, que não edificam em nada, e a igreja se divide. Aí eu fundo a igreja aqui porque e isso começou lá no início, irmãos. Porque leu as Escrituras e recebeu uma iluminação e entendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas, que o homem não pode fazer nada. Pronto. É Deus que escolhe de qualquer jeito, Deus decreta, Deus não decreta. Aí tem o outro lado também que quer decretar tudo também, quer dar ordem para Deus, que acha que está acima de Deus. E a igreja vai só dividindo. Pega os elementos da ceia, não é. Os elementos não é em memória, não. Jesus se faz presente aqui, é a transubstanciação. Aí o outro vem, não é consubstanciação. Aí o outro vem, não, é imemorial. Aí se divide a igreja também por causa disso. É o tempo todo assim. Um crê, não pode usar bermuda, o outro, não, tem que usar calça. O outro, não, tem que orar de frente e ir para o púlpito. O outro, não, tem que orar de costa para o púlpito. Tem que usar véu. O outro, não precisa usar véu. É uma loucura que aconteceu no meio do cristianismo. Tem que botar a aguinha ali, para orar, não sei o quê. Aí começa a se criar um monte de coisa que, em vez de unir, divide a igreja. E os que se dizem cristãos, servos do Senhor, passam pelas ruas e nem se falam. Passam pelas ruas e nem se cumprimentam, porque o outro que faz parte de outra igreja não faz parte da minha igreja. Eu sou reformado. Eu sou reformado. Esses irmãos aí pentecostais aí, não conhece nada de Bíblia não. Eu sou o cara. Sou reformado. Tu vai para o inferno com reforma e tudo, meu irmão. Você que não se converta, não. Você que não se converta, não. Você que não mude o seu comportamento. Isso serve para todos. Para pentecostal, para reformado, para não reformado. Seja lá o que for. Você que não muda a tua vida, não. Você que não se aproxima de Cristo, não. Você que não para de viver um cristianismo estereótipo, né? Uma religiosidade falsa, mentirosa, né? Mais querendo mostrar para as pessoas do que para Deus. Nós temos que parar com isso. E estava acontecendo isso aqui com o povo. O interessante é que nós temos uma tendência que na hora que o bicho está pegando, todo mundo, né, vai orar, todo mundo vai para ciclo de oração, vai para culto de oração, vai buscar a Deus. Mas na hora que está bem, se esquece, se desviam. Eu estou desempregado, eu vou orar, eu vou clamar, Deus abre a porta, consegue um emprego, pronto. Não participa mais da comunidade cristã, não olha para o próximo, não doa uma cesta básica para um irmão que está passando necessidade. Religiosidade falsa. Era isso que estava acontecendo aqui em Isaías 58. O povo jejuando, buscando a Deus, ainda questionando com Deus ainda. Senhor, nós jejuamos, né? 3 vezes ao dia. Lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu, Senhor, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço e aconteça. O publicano, Senhor, tem de misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou miserável. Jesus foi lá no coração do publicano e entendeu que ele estava sendo sincero. E a Bíblia diz que Jesus sonda os corações. Eu sou dos corações e aprovo os pensamentos para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. O Senhor conhece os nossos corações. E aquele fariseu é apenas um religioso, né, de Mateus capítulo 7, que chegará naquele dia e dirá, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era reformado, eu era pentecostal do movimento, eu era batista, eu era assembleiano, eu era presbiteriano e papapá, patai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. É isso que vai acontecer. A igreja de Deus precisa se unir, irmãos. Nós precisamos nos unir no seu propósito, servir a Deus.
Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer ser abençoado? Busca a Deus. E Deus cobrou aqui, ó, religiosidade falsa. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaces todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Ele está falando de comunhão, de vida. Pensar no próximo. Parar de massacrar o oprimido, em vez de ajudar, em vez de levantar, em vez de incentivar. É uma divisão danada no meio do povo de Deus. É uma divisão terrível. É uns querendo ser mais do que o outro. Meu irmão, a hierarquia de Deus é na horizontal. Existem pessoas que foram chamadas para funções específicas. Pastor, presbítero, bispo. Horizontal. Diáconos. A irmãzinha que limpa lá a igreja. É todo mundo igual diante de Deus. Não vai achando que você é melhor do que ninguém, não. Porque você fez, porque você é doutor, porque você é PhD, porque você prega, porque você ministra, porque você ensina. Cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não venha cair. E é isso que Deus está cobrando aqui. É humildade, é sinceridade. Não adianta nós queremos enganar Deus. Nós não conseguimos enganar Deus, meus irmãos. Está aqui Deus usando o profeta para falar com o povo. O povo viveu uma religiosidade hipócrita. Uma religiosidade hipócrita. E é isso que está acontecendo no meio da maioria das igrejas. Religiosidade hipócrita. Nós estamos vivendo uma falsa religião. É uma falsa religião. Você ser membro da igreja não vai te levar para o céu, não, meu irmão. Você vai para o inferno se você não se converter, sendo membro, seja lá de qual igreja for. Você precisa ter a identidade de Cristo. Quando nós fazemos isso, quando nós nos voltamos a Deus, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa. Isso aconteceu com o povo de Israel. E a promessa é essa: então clamarás ao Senhor, quando verdadeiramente nós vivermos este evangelho. Clamarás ao Senhor, e Ele te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo ameaçador e a fala injuriosa. Tirar de ti o pecado, todo tipo de pecado, o Senhor ouvirá as suas orações, diz a palavra de Deus. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma do aflito, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meu dia. Cuidar do próximo, abençoar o irmão. Deus te deu prosperidade, abençoa o irmão que está passando necessidade, que está desempregado. Doe uma cesta básica, compre um remédio, pague uma conta de luz. Ajude os mais necessitados. Às vezes nas nossas igrejas existem divisões, é gente mais intelectual, gente que tem mais dinheiro. Os irmãos não frequentam a casa um do outro, principalmente, é muito pobrinho ali, né? Se for na casa do irmão mais humilde, fica até com nojo de entrar, até com nojo de tomar um café. Que cristianismo é esse, meu irmão? Existe isso dentro da igreja? Existe, claro que existe. Claro que existe. Tem pessoas humildes na igreja que ficam até com vergonha, às vezes, de ir à igreja, determinadas igrejas. Porque é tanta pompa que os irmãos se sentem com vergonha, até da roupa que tem. Tem misericórdia. Entendeu? Não há comunhão. Os irmãos que têm mais dinheiro, jamais vai visitar o irmão que mora aqui na comunidade. Ele não vai botar o carro dele na lama para ir lá. Ele não vai lá no culto na casa do irmão lá, que mora no barraco. Não vai. Agora, não adianta ir só para querer mostrar para as pessoas que você é bonzinho, não, tá? Porque Deus sonda o seu coração, tá? Se você for com esse intuito, isso chama-se sacrifício de tolo. E Deus conhece o seu coração, tá? Não adianta fazer só porque o pastor falou, ou o irmão Márcio falou, seja lá quem for falou. Você tem que fazer do fundo do seu coração. Você tem que fazer de todo o seu coração, porque haverá tempo em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão a antiga ruína, levantarão os famintos de muitas gerações, os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deus está falando para eles: se vocês voltarem aos meus caminhos, se vocês me obedecerem, né? Como diz lá em 2 Crônicas, né? E o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter os seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados. Ele está dizendo aqui: eu vou restaurar a sua cidade. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar a sua comunhão com Ele. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a tua igreja. Deus quer restaurar esta nação. Agora é necessário que eu e você, que nós busquemos a Ele, que nós glorifiquemos a Ele em todas as nossas ações. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos dando sabedoria, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na vida de todas as igrejas deste país, de todas as igrejas do mundo, para que os cristãos tenham consciência do seu papel no meio deste mundo pecaminoso. E que Deus nos abençoe e que Deus nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Fique na paz e a vitória é nossa, em nome de Jesus.